Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 10, vamos ler até o 19. Gênesis 28, versículo 10. Amém? Todos acharam? Amém? Amém, gente? Meu Deus, gente, me ajuda a pregar em nome de Jesus. Se você ficar quietinho, eu vou ficar nervoso. Você tem que dar uns glória aí. Nós somos pentecostais, irmãos. Amém? Eita, senhor. Então, esse é um caguete que o pregador sempre pega. É falar amém para que você repita amém. Mas eu gosto de ver quando é pregador de fora. Vem pregador de fora, o povo dá amém, que é uma beleza. Se faz congresso, se faz conferências, as pessoas dão glória, mas quando é o de casa é mais difícil, né? Não sei porquê. Vamos lá, a partir do versículo 10 diz assim: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã, ou Padã-Arã. Chegando a um determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto, né? O sol já tinha ido embora. Tomando uma das pedras dali, usou-a como um travesseiro e deitou-se. Vou repetir. Ele pegou uma pedra para onde ele foi e, pegando essa pedra, usou-se como um travesseiro e deitou sobre ela. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra e o seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Você já ouviu muito falar sobre isso, não é verdade? Cantamos canções de Cassiano que tem isso. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse. Então, olha só, Jacó pega uma pedra, deita sobre ela, começa a ter um sonho, e no sonho, o Senhor está ao seu lado e diz para ele: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Em outra versão, seria o seu avô Abraão e do seu pai Isaque. Darei a você, os seus descendentes, a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei quando não fizer o que lhe prometi. Olha o que Deus diz para ele: eu não vou deixar você, Jacó, enquanto não cumprir o que te prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra, é a mesma pedra que ele fez de travesseiro, a pedra que tinha usado como travesseiro, e colocou em pé como uma coluna, e derramou óleo sobre o seu topo, e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamava-se Luz. Até aqui. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, usa-nos nessa noite, Pai. Fale ao nosso coração.
abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, para que peguemos, Senhor, essas pedras preciosas que temos para hoje, Senhor, para a Tua igreja. Que possamos sair daqui hoje impactados por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer nesse lugar. Eu creio nisso, Senhor, que possamos ser servos nessa noite usando, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, sobre esse texto, nós vamos usar algumas pedras preciosas ou algumas palavras chaves para a sua vida hoje, para você sair daqui hoje impactado ou para você sair daqui hoje diferente, aprendendo um pouco mais do Senhor. Uma das coisas que me chama a atenção nesse texto é que a mesma pedra, uma das pedras aqui, essa pedra preciosa que eu quero dizer, é que a mesma promessa ou a mesma bênção que Deus havia derramado sobre a vida de Abraão, agora aqui, nesse momento, também é trazida na vida de Jacó. Uma das coisas que nós percebemos é que nas nossas descendências existe uma descendência, uma palavra profética que vem de geração em geração. Você crê nisso? Existe uma promessa que, vamos lá, que foram feitas a seu avô ou a sua avó, que foram feitas aos seus pais, que essa promessa, que essa bênção ainda será derramada sobre você. Amém? Ainda será derramada sobre você. Então, a mesma bênção que estava sobre Abraão, o seu avô, passa por Isaac. Isaac abençoa o seu filho Jacó e dá a ele também o caminho ou as pedras para que ele tenha uma vida de sucesso em Deus. Porque eu não vou ler os capítulos anteriores. Os capítulos anteriores, todos já conhecem, a briga ali de Jacó e Esaú, ele recebe a bênção do seu pai pela primogenitura, o tempo passa, Esaú começa a querer matar Jacó, correr atrás de Jacó para matar Jacó. Então o seu pai diz: sai dessa terra, sai daqui da nossa casa, sai da nossa casa e vai para a casa do seu tio. E lá você case com uma das suas primas. E ele vai para a casa do tio, que se chama Labão, que era irmão da sua mãe, Rebeca. Então, o contexto depois aqui entra aqui. Ele sai da casa dos seus pais para um lugar, aonde seria o lugar de destino, aonde Deus iria levar Jacó. Existem momentos na nossa vida que Deus quer nos tirar de casa. Eu preguei isso esses dias, no domingo passado, que tem gente dentro de casa, cheios de dons e talentos, presos dentro de casa, ficando dentro de casa, com situações dentro de casa. E eu digo, na mesma questão, existem momentos na nossa vida que nós precisamos sair de casa. Ontem eu estava com o pastor Júnior, com a pastora Cris, e ele nos lembrou de como que eles vieram aqui para Macaé. O meu pai havia falecido, o meu pai então era dentista, tinha um consultório, e aqui na nossa família, infelizmente, não teve ninguém que se formou a dentista, e então sabíamos que ele veio aqui para visitar. O pai ainda estava no hospital, né? Ele não havia ainda falecido, estava no hospital. Ele veio visitar-nos, que nós somos amigos há muitos anos, né? Todos já conhecem. E eu digo para ele, então a gente entra numa história, eu falo: pastor Júnior, por que você às vezes não assume o consultório? Porque a Cristiane, ela é dentista. Por que a pastora Cristiane não assume o consultório do pai? E a gente começou a conversar e começamos a ver como é que poderia ser, mas tem gente que nasce numa cidade e eles acabam morrendo naquela cidade, né? Eles não saem de lá, mas se Deus também não mandar sair, não é para sair, é para ficar. Mas se Deus falar que é para ir, você precisa juntar as suas coisas aí. Resumindo,
E negociamos a questão do consultório aqui e eles decidiram vir. E eu disse, antes deles decidirem vir, eu disse algumas palavras para eles, que na hora a gente fala, a gente também tem que ter muito temor e tremor daquilo que a gente fala. Né? Quando a gente fala para alguém, ou um conselho, né? Às vezes a gente não diz, muitas das vezes, eis que te digo que Deus está mandando te dizer isso, mas no final a gente está dizendo algo que Deus está mandando dizer para você. E eu disse para ele, pastor Júnior, está na hora de você sair e bater asas e voar. Eu disse para ele, pastor Júnior, está na hora, hoje ele está ministrando lá na igreja Ceifa em Rio das Ostras, por isso também que eles não estão aqui. Eu falei, pastor Júnior, você precisa sair debaixo da tutela dos seus pais, do seu sogro, da sua sogra, e vocês precisam, como uma águia faz, como os passarinhos fazem, sair do ninho e bater asas e voar, pastor. Você precisa experimentar, viver as coisas do Senhor para a tua vida, aquilo que Deus tem para você, sem depender de ninguém. E ele estava lembrando ontem que eu disse isso para ele. Existem momentos na nossa vida que a gente precisa sair. Então ele sai de casa para ir para o seu destino, aonde Deus vai falar com ele, já lemos aqui, e dali ele começa a ter as suas diretrizes. Eu anotei algumas coisas aqui para a gente ir falando. E eu anotei aqui falando das bênçãos que eram sobre Abraão, que passou para Isaac, que passa a ser para Jacó. Essa bênção é a mesma bênção que pertence também hoje a nós. Só vi 2 amém. É preciso, se você não lembrar quem foi Abraão, se você não lembrar quais foram as promessas que Deus deu a Abraão, a que Deus deu a Isaac, a que Deus hoje faz a Jacó, as mesmas bênçãos que foi derramada sobre Abraão, que nós também, a gente vem da linhagem de Abraão, vem sobre nós, é sobre nós. Deus quer nos abençoar de tal maneira que nós tenhamos também a nossa nação. Deus quer, olha só, a Bíblia vai dizer que quando Jacó sai, não fala que ele tinha riquezas. Praticamente, Jacó sai da casa dos seus pais apenas com um cajado, em algumas traduções diz cajado, ou com uma muda de roupa, e foi para um outro lugar. E lá, Deus disse que ia prosperar. Jacó, quando volta para a casa dos seus pais, depois, com esposa, com os filhos, a Bíblia diz que ele era um homem rico. Talvez você vai querer dizer amém agora. Todas as riquezas que Deus tem de promessas para Abraão, para Isaac, para Jacó, também tem para mim e para você. Uma outra pedra preciosa que eu quero trazer aqui para você. Isso aqui eu já falei. Foi como eu disse, Jacó saiu também da sua cidade, porque Deus queria te dar a sua nação. É através de Jacó que nascem as tribos de Israel, e assim a descendência. Deus quer nos dar essa nação, e essa nação é como a areia do mar. A mesma coisa que Deus fala com Abraão, Deus fala com Jacó, no seu neto. Existem promessas que foram dadas ao meu avô. Eu tinha um avô pastor. Eu tinha um pai pastor. E todas essas promessas que Deus tinha para a vida do meu pai, hoje Deus tem para a minha vida. E hoje Deus tem para a nossa igreja, e hoje Deus tem para nós. E essas promessas vão se cumprir. Vão se cumprir. Deus quer fazer isso comigo, com você, querido. Quer ver essas promessas se cumprindo.
A Bíblia vai continuar narrando ali, no versículo 11, a Bíblia diz que ele sai da sua casa e ele chega num lugar, e a Bíblia vai dizer que ele chega nesse lugar de noite, porque o sol já havia ido embora, o sol já havia se posto. E eu quero trazer aqui também a sua memória o que significa a palavra noite também na Bíblia para nós. Muitas das vezes a palavra noite nos remete a medo ou a insegurança, porque se nós aqui apagarmos todas as luzes da igreja e eu falar para você, sai do seu lugar e sobe aqui, pega um microfone aqui, com a luz apagada vai ser difícil. Quando a gente fala de noite, né, parece que muitas das vezes as coisas acontecem na nossa vida à noite. Já percebeu isso? Às vezes muita gente passa mal, que hora? De noite. De noite eu estava em casa, sei o que, comecei a passar mal de noite, fui parar no hospital, e não sei o que, e aconteceu isso de noite. Às vezes, aí quando acaba a luz à noite, meu irmão, aí você tem que ligar, vou pegar a vela, ou ligar o celular, se acaba a bateria do celular, você tem que arrumar a vela, e hoje muita gente, quem tem vela em casa? Aí, tem gente que tem gente que não tem. Se a bateria do celular acabar, a luz não voltar. Mas eu quero te falar aqui algumas aplicações de noite aqui para a nossa vida. Noites, nós vemos que noite na Bíblia, ela também se refere a choro. Presta atenção nisso, ou anote isso. Noite na Bíblia também se refere a choro. A Bíblia diz que o choro pode durar o quê? De noite. A Bíblia fala que o choro às vezes pode durar de noite. A Bíblia não fala do choro durar de dia, mas o choro pode durar uma noite. Antonella. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Deixa eu te dizer algo aqui, pode até você chorar a noite inteira, mas eu quero dizer algo, meu filho. A noite não dura para sempre. O amanhecer sempre vai chegar na sua vida. O amanhã sempre vai chegar na nossa vida. Então, noite na Bíblia também nos traz a questão do choro, de dor, tristeza. Noite também às vezes nos refere a silêncio. Muitas das vezes Deus está em silêncio. Às vezes a gente fala isso, meu Deus, parece que Deus está em silêncio. Pode perceber que é diferente. Você pode estar em casa de dia, sem barulho nenhum, mas se você estiver de noite no mesmo lugar, para ficar quietinho lá, o barulho vai ser diferente, vai ficar mais alto, tudo fica mais alto. Noite, então também, às vezes você fica ali, nossa, eu não gosto de dormir no silêncio. Porque parece que no silêncio, parece que eu estou ouvindo coisas. Parece que eu ouvi o grilo piar lá, eu ouvi não sei o que, né? Tem que ter um barulho, é um ventilador, o barulho do ar-condicionado, tem que ter um barulho. Tem que ter um negocinho fazendo um barulho lá. Por quê? Porque a noite, ela é silenciosa. Mas deixa eu te dizer algo aqui. Muitas das vezes a gente fala assim, parece que Deus está em silêncio. Mas tem hora que Deus quer que você fique em silêncio. Vou repetir. Muitas das vezes Deus quer que você fique em silêncio. Se fosse no popular, Deus está às vezes querendo dizer para mim, para você assim, filhinho, cala a boca, fica quietinho aí. Ei, quietinho. Não. Mas você... Não. Sabe por quê? Porque nós só estamos acostumados a falar. Falar, falar, falar. Pedir, pedir, pedir. Mas na hora de ficar em silêncio, a gente não sabe ficar em silêncio. Por quê?
porque o silêncio incomoda. O silêncio na nossa vida incomoda. Eu disse, o silêncio me incomoda. Se à noite tiver muito silêncio, me incomoda. Mas Deus quer ter momentos que você fique em silêncio, para que você reflita ou pare para ouvir aquilo que Deus quer falar com você. Deus não está tendo tempo para falar, porque só você fala. Mulher, então, eu imagino Deus pensando com as mulheres: Senhor, meu Deus, essa mulher não para de falar. Senhor, aquela outra mulher não para de falar, meu Deus. Imagino Deus ouvindo as orações das mulheres. Porque mulher engata, vai, né? E aí, exatamente como diz Cláudio Duarte, o homem está lá na caixinha do nada. Rapaz, a Paula fica brava. De vez em quando, você ouviu o que eu falei? Eu falei, ouvi. Repete o que eu falei. Então, seguinte. Não, e quando ela me pergunta coisas que eu não respondo, ela fica, mas é o silêncio. Deus está mandando ficar em silêncio. E às vezes se eu brigar com a Paula, tem horas, homem tem disso. Eu falo assim, Paula, me deixa quieto aqui. Mas o que? Mas o que? Paula, me deixa, eu não quero falar. Mas o que? Não quero falar! Mas não deixa ficar em silêncio. Então, fala para sua esposa, aí, deixa o seu marido quietinho, deixa lá. Como eu já falei durante o louvor, no céu também houve silêncio, porque Deus queria ouvir as suas orações. Mas quantas vezes vocês têm orado? Quantas vezes vocês têm orado? Quantas vezes vocês têm dobrado o joelho? Ou quantas vezes vocês têm pedido alguém para orar por você? Porque é claro, como pastor, o que eu mais ouço é: pastor, ora por mim, pastor. Claro que eu vou orar. Claro que eu vou orar. A pergunta que eu sempre vou te fazer: e você está orando por você? E você tem orado? Você tem dobrado o seu joelho? Você está pagando um preço? Nós estamos terminando a campanha, quarta-feira que vem é o último dia da campanha. Quantos de nós fizemos jejum e as orações de madrugada? Mas pastor, tá ruim, você não acordou um dia de madrugada. Mas se passar mal, você é obrigado a ir. Se você for viajar, vai cedo, tem que acordar cedo de madrugada, você acorda. Noite também, na Bíblia, nos traz também a questão do trabalho, mas com pouco resultado. Nós vamos lembrar que na pesca de Pedro, na pesca maravilhosa, Pedro vai dizer: Senhor, o que ele diz? Pescamos a noite inteira e não o quê? Pegamos nada. Então, às vezes, a noite nos requer, às vezes, muito trabalho com pouco resultado. Aqui está um exemplo. Pedro disse: Senhor, pescamos a noite inteira, nada. E um cara que era o pescador nato, eles não pescaram nada. Mas como eu disse, sempre o anoitecer vai terminar e vai vir o amanhecer, porque no outro dia, porque ele disse que pescamos a noite inteira, no outro dia Deus disse: Pedro, volta, joga a rede do outro lado. Então, noite nos requer algumas coisas assim. Uma outra palavra para a noite na Bíblia também vai estar relatado na vida do próprio Jacó, que a Bíblia vai dizer que ele lutou com o Senhor, com o anjo, achava que era um homem. A Bíblia diz que ele lutou o quê? A noite inteira.
Noite também nos refere à luta, à batalha. Ele estava lá no Val de Jaboque e ele luta a noite toda com o Senhor. E o que é o mais importante, no outro dia, mesmo mancando, ele saiu de lá com a sua bênção. E eu não sei se você já está conseguindo pescar o que eu quero falar sobre o travesseiro. Eu não sei se ainda você está conseguindo já entender. Jacó luta a noite inteira, porque no outro dia, mesmo mancando, ele saiu de lá com a sua bênção. E você passa a noite inteira deitado aonde? Aonde? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Olha essa frase que eu anotei aqui, ó. As suas noites não vão durar para sempre, mas elas serão necessárias na nossa vida. As noites na nossa vida, elas serão necessárias. Porque de noite, dizem por aí que a fila é menor. Deve ser ao contrário, que de noite a fila com certeza deve ser maior. Que tem muita gente que não precisa nem botar o relógio para despertar. Dá 3 horas da manhã, Deus fala assim, ó, acorda. Eles acordam e vão orar. As noites na nossa vida, elas são necessárias. Uma outra coisa que agora nós vamos pegar para um outro lado, voltando a falar da pedra. A Bíblia então diz que ele chegou à noite naquele lugar e ele tomou uma pedra, e uma pedra para ser um travesseiro, provavelmente poderia ser do tamanho desse travesseiro que eu trouxe aqui. Ela não era uma pedra pequena. Ela deveria ser uma pedra maior, como um tamanho mais ou menos de um travesseiro. A Bíblia vai dizer que aonde ele chegou para passar a noite era um lugar pedregoso. Existiam muitas pedras. E no lugar de pedras, o que às vezes a gente muito ouve falar em pregações, é que quando a gente fala sobre pedra, a gente fala sobre coisas ruins, não é? Você é a pedra do meu sapato, né? Você é a pedra na minha sopa. Quando a gente fala de pedra, a gente fala de coisas ruins, né? Eu tropecei numa pedra, né? A gente diz que se botar uma pedrinha pequena dentro do seu sapato, ela vai te incomodar. Você não vai conseguir ficar pisando. Por quê? Porque não é nem uma pedra grande, mas ela vai te incomodar. E você vai acabar o quê? Tirando essa pedra. Kellen, abre a janela para Kelly ouvir. Aí, ó, tadinha da bichinha, tá lá fora vigiando o banheiro, no calor. Abre a janelinha para ela, isso. Tadinha da Kelly. Gente, um aplauso para Kelly, que tá lá fora. Enquanto você está aqui no ar-condicionado, ela está lá fora, no calor, trabalhando, né? Eu já perguntei no outro culto quantas pessoas eram para ficar nas portas laterais. Hoje não tem ninguém nas portas laterais. Não tem nenhum homem, nenhuma mulher. Bem, quando a gente fala sobre pedras, a gente então pensa em coisas ruins. E quando a gente fala de um caminho pedregoso, também a gente fala sobre dificuldade. Olha só, esse caminho aqui é difícil, tem muitas pedras. Você vai ter que ter cautela, você vai ter que ter cuidado para não escorregar ou cair. Então agora eu quero trazer um outro ponto da mensagem, que é falar um pouco sobre as pedras, para a gente depois finalizar na questão do travesseiro. A pedra também na Bíblia, muitas das vezes ela é usada para
execução. Se a gente for pensar sobre pedra na Bíblia, uma das coisas que a gente tem como referência é que existem pedras que são para execução, ou para julgamento, para juízo. E isso nos faz lembrar que aquela mulher que foi pega em adultério, é levada até Jesus, e aí você conhece a história, que iriam apedrejar, então teria que pegar as pedras do julgamento, as pedras do juízo, para julgar aquela mulher que foi pega em adultério. E aí Jesus tranquilamente disse o quê? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Pedra nos traz, então, nos remete a pensar sobre juízo, sobre julgamento. Está cheio de gente jogando pedra na gente. Vou falar agora. Viu? O cara está ligado na mensagem, já está pensando lá na frente. Então, pedra também entra na história de Estevão. Estevão foi pego como um herege, como um blasfemo, falando das coisas do Senhor. Foi pego em julgamento em pedras. Como eu disse, muitas das vezes as pessoas lançam pedra em nós por julgamentos. Aí como é que são as pedras de hoje? Às vezes não é uma pedra física, mas é no pedra falada, pedra escrita. Você vai lá e escreve, vou mandar essa pedrada na cara daquela menina. Aquela moça está olhando para o meu marido, aquele cara que está não sei o quê, lá no meu trabalho, a gente usa muito isso. Mas também, pedras na Bíblia também vai falar sobre um objeto de arma. Pedras também na Bíblia nos remete a falar que pedras foram utilizadas como armas. Assim como Davi venceu Golias utilizando uma pedra. A Bíblia vai dizer que Davi, como ele era um cara bem, como é que se diz? Apto, ágil na questão da pedra funda, ele era bom naquilo. Pedro era bom em usar a pedra na funda. E a Bíblia vai dizer também que ele juntava homens e formou homens em exércitos, também como uma das suas funções, ser bons atiradores de pedra, tanto com a mão direita, quanto com a mão esquerda. Eu sou mais ou menos bom de jogar futebol com a esquerda, imagina com a direita, irmão, não sai nada. Mas pedras também aqui nos remete a falar sobre armas. Pedra também vai nos falar sobre memorial. Pedras nos remete a lembrar que pessoas juntaram pedras para fazer memorial. Na saída do Rio Jordão, no Mar Vermelho, juntaram-se 12 pedras para levantar um altar ao Senhor, simbolizando que naquele lugar o Senhor fez um grande milagre e eles levantaram um memorial ao Senhor. Quantas pedras vocês têm pegado e levantado como um memorial ao Senhor? Isso nos remete a algo simples. Cadê os cultos de ação de graças? Cadê? O culto de ação de graças é para dizer: Senhor, eu quero pegar as pedras, montar um memorial, para que as pessoas vejam, porque as pedras eram algo utilizado para coisas que iam durar muito. Você vê que hoje, até hoje, a gente vê os caras que escreveram nas pedras. E está lá até hoje. Pedras, então, está relacionado a memorial para as coisas do Senhor. E eu falei sobre pedras na última mensagem. Nós precisamos juntar as pedras
e levantar memoriais ao Senhor. E o travesseiro de Jacó era de quê, irmãos? De pedra. E um travesseiro de pedra não é nada confortável, não é verdade? Quando eu falo de caminhos pedregosos, isso me faz lembrar que aquele travesseiro que ele fez, pegou uma pedra e fez um travesseiro de pedra, não era um travesseiro bom que você disse que você tem em casa. Não é confortável. O travesseiro não tinha os infravermelhos, não. O travesseiro dele não tinha a espuma da NASA, não. Era um travesseiro de pedra. Com certeza, algo totalmente desconfortável. Pedras também, a pedra também na Bíblia vai me remeter a pensar que pedra também está relacionado a falar de pessoas. Jesus, ele é o quê? A pedra angular. Ah, irmão, você tem que dar glória, você tem que dar aleluia, não é possível. Irmãos, pedras na Bíblia, um travesseiro que foi feito de pedra. Pedra na Bíblia remete-se a falar de pessoas. Jesus, ele é a pedra angular. Jesus também disse para Pedro: Pedro, tu és Petrus. Petrus que quer dizer o quê? Pedra, ou pequeno fragmento de pedra. E sobre esta pedra edificarei a sua igreja. Pedras está também relacionado a falar de pessoas. Os grandes sumos sacerdotes usavam aquela couraça com as 12 pedras. E aquelas 12 pedras que estavam ali no seu peito, elas simbolizavam o que, irmãos? Olha lá. Quem lê a Bíblia é isso aí, ó. Pessoas, as 12 tribos de Israel. Agora, a chave da mensagem de hoje. Pedra também quer falar de palavras. Pedras me remete a pensar em palavras. Jesus disse: não lance pérolas ou pedras ao quê? Aos porcos. Por quê? Porque eles não vão querer, ainda vão pisotear. No final das contas, nós vamos perder o nosso tempo. Pedras também está significando palavras. Tem coisa, irmãos, que não vai adiantar a gente falar. É como pedras ou pérolas aos porcos. Porque na verdade eu notei aqui, ó, por que lançar pedras ou pérolas aos porcos? É porque eles não precisam, ou eles não apreciam a verdade. E a palavra do Senhor é o que? A verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, a palavra também em pedra significa, vai me remeter como palavras, como pedras. Jacó pega então naquele lugar, escolhe uma pedra e faz dela como seu travesseiro e deitou nela. São nesses lugares escuros e pedregosos que Deus se revela a você como nunca se revelou antes. Eu disse que as noites nas nossas vidas são importantes. As pedras nas nossas vidas são importantes. Porque nas noites, como Deus fez com Jacó, Deus quer nos revelar algo como Ele nunca revelou antes. Deus tem algo, então, em especial, com o travesseiro.
Deus tem algo especial quando você deita. Deus tem algo especial quando você de noite está deitado. Você pode ter sonhos, você pode ter visão, você pode ter revelação de Deus quando você está deitado, quando você está dormindo. Ele teve um sonho. E agora Jacó levanta do sono e ele diz: Deus está neste lugar que está na sua Bíblia e eu não sabia. O que acontece é que muitas vezes nós nem sabemos que Deus está naquele lugar. Muitas das vezes você não sabe que Deus está naquele lugar. Por isso, quando a gente fala, fecha a porta do seu quarto, que lá Ele vai te falar em secreto, muitas das vezes você não sabe que Ele está lá, mas Ele está lá. Ele está lá te esperando. Ele está lá pronto para te ouvir e pronto para falar, ou pronto para te revelar alguma coisa. Muitas das vezes nós não sabemos então que ele estava dormindo. Ele disse quando se levantou: Deus está nesse lugar e eu não sabia. No versículo 20, volta lá no versículo 20, você que está com sua Bíblia. Vai dizer: depois que então que ele despertou do sono, ele disse: faço um voto, dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que eu estou fazendo, promover-me de comer e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Quando você tem verdadeiramente um encontro com Deus, você começa a prometer coisas para Ele. Você sela esse compromisso com Ele. Senhor, se Tu prometeste, nós vamos voltar a ler os outros versículos, porque Deus promete coisas a Jacó. E uma das coisas que Deus disse: enquanto não se cumprir tudo o que eu te disse, eu não te deixarei. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Enquanto você deitar, tiver sonhos com o Senhor, e Ele te prometer as coisas, enquanto não se cumprir, Ele não vai te deixar. Então eu quero te fazer uma pergunta agora para você começar a raciocinar, para a gente começar a ir para o fim da mensagem. Quais foram as promessas que Deus fez a você? Quais foram as palavras que Deus usou e disse para você, tanto relacionado na palavra de Deus para nós, porque a palavra de Deus para nós é Deus falando conosco, são as promessas de Deus para nós, também daquelas pessoas que Deus usou para falar para você. Quais foram as promessas que Deus fez a você? E aí eu te pergunto, quantos somos aqui que não somos de Macaé? Levanta a mão. Quem não é de Macaé? Que você veio fazer em Macaé? Você veio fazer o que em Macaé? Para que você está em Macaé? Quais foram as promessas, quais foram as palavras que Deus usou? Se foi Deus que te mandou para cá, se talvez você está andando em caminhos pedregosos, se você está andando em muitos lugares que ainda parece ser de noite, é muita noite na sua vida, se Deus falou, se Deus prometeu, eu quero dizer, enquanto não cumprir, Ele não vai te deixar. Enquanto a palavra do Senhor não cumprir, Ele não vai te deixar. Ele fez uma promessa, Ele vai cumprir. Então, eu quero te lembrar, será que você veio para Macaé? Tinha uma promessa para isso? Tinha promessa de Deus nisso? Foi Deus que falou? Porque eu disse,
e vou começar a entrar. Travesseiro, se você fizer da palavra o seu travesseiro, enquanto o Senhor não te abençoar, Ele não vai te deixar. E ele diz naquele lugar, esse lugar, casa de Deus, porta do céu. A Bíblia vai dizer que ele muda o nome daquele lugar que se chamava Luz, para se chamar o quê? Betel, que significa? Naquele lugar, ele muda o nome daquele lugar. A Bíblia vai dizer aí, que ele diz que é casa de Deus e porta do céu. Agora, por que está falando porta do céu? Porque nós, como igreja, somos a porta do céu para que as pessoas passem por nós e cheguem até Deus. Nós somos as portas do céu. Conjecturando, nós estamos na porta. As pessoas precisam chegar até a porta para entrar em algum lugar. E nesse lugar, que é onde Deus está, nós temos que ser as portas. Ele diz que aquele lugar é porta. E eu anotei aqui, ó, a igreja é a porta do céu. Os lugares aonde Jacó estava e a profecia que Deus trouxe a ele não imaginava o que iria acontecer. Deus promete coisas a Jacó que ele não imaginaria. Mas Deus quer fazer isso comigo e com você. Existem promessas que estão na palavra, que enquanto nós não fizermos ela como travesseiro, elas não irão se cumprir. Ou elas irão se cumprir, porque Deus não vai te deixar, mas ela tem que estar lá na sua vida como no seu travesseiro. Deus promete a ele que naquele lugar, aonde ele havia deitado, ele o daria por herança. Em outras palavras, é que se você pegar as palavras de Deus a seu respeito, as promessas que Deus te deu, e deitar sobre elas, Deus vai te dar. O que eu quero? Alguém tem uma Bíblia? Me dá, Vinícius, me dá uma Bíblia dessa aí, varão. Enquanto a palavra de Deus não for o seu travesseiro, nós estaremos andando em caminhos pedregosos e caminhos escuros. Enquanto você não pegar as promessas que Deus te deu, as promessas que Deus fez a você, e você não deitar a cabeça sobre ela, e você orar, chorar, clamar, falar e falar, enquanto você não fizer, essas coisas não se cumprem. O que está faltando em nós, queridos, é que nós não fazemos da palavra do Senhor o nosso travesseiro. Poucos sabem da Bíblia. Poucos sabem que das promessas que a Bíblia tem para nós. Poucos sabem do que esse livro tem para nós. E eu quero te convidar hoje a você a começar a trocar o seu travesseiro e colocar a palavra como seu travesseiro. Sabe o que eu quero dizer? Que você encuque
o que está na palavra de Deus na sua vida. É como se você pegasse mesmo a Bíblia e você deitasse sobre ela. Senhor, inculca isso na minha cabeça, inculca, eu quero lembrar das tuas promessas, eu quero lembrar das tuas palavras, enquanto essas palavras não estiverem em nós, queridos. Você está dormindo demais num travesseiro confortável, mas está dormindo de menos em cima do que é mais importante, que é a palavra. Já estou encerrando aqui. Olha o que eu anotei aqui, ó. Quando você pegar a palavra, as promessas que Deus te fez, deitar sobre ela. Quando você chorar sobre ela. Quando você dormir sobre ela. Aquelas palavras que você chorou, aquelas palavras que muitas das vezes você rolou sobre ela, ficou, quando ela ficar na sua cabeça, quando ela não sair demais de dentro de você, as coisas vão começar a dar certo. Eu me lembro que nós começamos a fazer o discipulado aqui, e um das coisas que no discipulado tem, é que a gente memorize versículos. E a gente memoriza um versículo simplesmente, talvez, para recitá-lo. Se eu perguntasse assim, fala um versículo aí, irmão. Vai falar, o Senhor meu pastor e nada me faltará. Aquele que habita os esconderijos do Altíssimo, sono potente descansará. Eu não estou dizendo sobre falar. Eu estou dizendo sobre viver aquilo que está escrito. Eu estou dizendo sobre inculcar. Quando você está passando na dificuldade, você está passando na luta, você está na prova, de tanto você deitar na palavra, de tanto você chorar na palavra, de tanto você inculcar a palavra na sua cabeça, Deus vai te dar as suas recompensas. Deus vai te dar o refrigério. Deus vai te dar o sono de qualidade, sono profundo, quando você precisar.